Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. (75) Verdadeira glória. A própria Cosmere pode depender da nossa moderação. Pelo menos fale com ele, Dalinar, disse Amaran. O homem caminhava rapidamente para acompanhar o passo de Dalinar, seu manto dos cavaleiros radiantes ondulando atrás dele, enquanto inspecionavam as fileiras de tropas carregando carroças com suprimentos para a viagem às planícies quebradas. Chegue a um acordo com Sadeias antes de partir. Por favor. Dalinar, Navani e Amaran passaram por um grupo de lanceiros correndo para entrar em formação com seu batalhão, que estava contando as fileiras. Logo além deles, os homens e mulheres do acampamento agiam de modo igualmente animado. Caranguejos rastejavam apressadamente de um lado para outro, atravessando poças d'água deixadas pela tempestade. A grande tormenta da noite anterior fora a última da estação. Em algum momento do dia seguinte, o pranto começaria. Por mais úmido que fosse, ele fornecia uma janela. Segurança contra tempestades, tempo de atacar. Planejava partir por volta do meio-dia. Dalinar? Chamou Amaran. Você vai falar com ele? Cuidado. Não faça julgamentos precipitados. Aquilo tinha de ser feito com precisão. Ao seu lado, Navani olhava-o de soslaio. Ele havia compartilhado com ela seus planos em relação a Amaran. Começou Dalinar. Uma série de cornetas o interrompeu, soando pelo acampamento. Elas pareciam mais urgentes que de costume. Uma crisálida havia sido encontrada. Dalinar contou os ritmos, identificando a localização do platô. Longe demais, disse ele, apontando para uma das suas escribas, uma mulher alta e magricela que frequentemente ajudava Navani com seus experimentos. Quem está na lista para as investidas de hoje? Os grão-príncipe Sebarial e Roion, senhor, disse a escriba, consultando seu caderno. Dalinar fez uma careta. Sebarial nunca enviava tropas, mesmo quando comandado. Roion era lento. Acione as bandeiras de sinalização para avisar a esses dois que a gema coração está longe demais para se arriscarem. Vamos marchar em busca do acampamento partindiano mais tarde ainda hoje, e não posso permitir que algumas das nossas tropas saiam em busca de uma gema coração. Ele deu a ordem como se algum daqueles dois homens fosse dedicar quaisquer tropas à sua marcha. Tinha esperanças em relação a Roion. Que o Todo-Poderoso permitisse que o homem não se assustasse no último minuto e se recusasse a participar da expedição. A atendente partiu para cancelar a investida de platô. Navani apontou para um grupo de escribas que estavam tabulando listas de suprimentos, e ele assentiu, parando enquanto ela ia conversar com as mulheres para ter uma estimativa da prontidão. Sadeias não vai gostar que uma gema coração deixe de ser coletada, disse Amaran enquanto os dois esperavam. Quando ele souber que você cancelou a investida, vai mandar as próprias tropas atrás dela. Sadeias fará o que quiser, independentemente da minha intervenção. Toda vez que você permite que ele desobedeça abertamente, a distância entre ele e o trono aumenta. Amaran tomou Dalinar pelo braço. Temos problemas maiores que você e Sadeias, meu amigo. Sim, ele o traiu. Sim, ele provavelmente o trairá de novo. Mas não podemos permitir que vocês entrem em guerra. Os esvaziadores estão chegando. Como pode ter certeza disso, Amaran? Questionou Dalinar. Instinto. Você me deu esse título, essa posição, Dalinar. Sinto algo do próprio Pai das Tempestades. Sei que um desastre está chegando. Aletikar precisa estar forte. Isso significa que você e Sadeias devem trabalhar juntos.
Dalinar balançou a cabeça lentamente. Não. A oportunidade de Sadeias trabalhar comigo passou há muito tempo. A estrada para a união em Aletikar não está na mesa de negociação, está lá fora. Através dos platôs, rumo ao acampamento parchindiano, onde quer que estivesse. Um fim para a guerra. Uma conclusão para ele e seu irmão. Você deve uni-los. Sadeias quer que você tente essa expedição, disse Amaran. Tem certeza de que você vai falhar. E quando eu não falhar, ele vai perder toda a credibilidade. Você nem sabe onde vai encontrar os parchindianos, disse Amaran, jogando as mãos no ar. O que vai fazer? Simplesmente perambular por aí até topar com eles? Sim. Loucura. Dalinar, você me nomeou para essa posição. Uma posição impossível, veja bem. Com a tarefa de ser uma luz para todas as nações. Estou achando difícil fazer com que até você me escute. Por que alguém mais escutaria? Dalinar balançou a cabeça, olhando para o leste, ao longo das planícies partidas. Preciso ir, Amaran. As respostas estão lá fora, não aqui. É como se houvéssemos caminhado até a costa, então esperado ali durante anos, espiando as águas, mas com medo de nos molharmos. Mas... já chega. Uma hora, você vai ter que conceder autoridade e permitir que ela seja mesmo concedida, Dalinar, disse Amaran em voz baixa. Não pode controlar tudo, fingindo que não está no comando, e então ignorar ordens e conselhos como se estivesse. As palavras, problematicamente verdadeiras, o atingiram com força. Ele não reagiu, ou ao menos não demonstrou nada. E a questão que designei a você? Perguntou Dalinar. Bordin? Até onde posso dizer, a história dele confere. Realmente acho que o louco só está delirando sobre ter uma espada fractal. É nitidamente ridícula a ideia de que ele possa realmente ter tido uma. Lume nobre. Uma jovem ofegante trajando um uniforme de mensageira, saias justas com uma fenda na lateral e calças de seda por baixo, correu até ele. O platô. Sim. Dalinar suspirou. Sadeias está enviando tropas? Não, senhor, disse a mulher, as bochechas coradas devido à corrida. Não. Quero dizer. Ele saiu dos abismos. Dalinar franziu o senho, olhando atentamente para ela. Quem? O filho da tempestade. Dalinar correu por todo o caminho. Quando se aproximou do pavilhão de triagem nos limites do acampamento, normalmente reservado para cuidar dos feridos que voltavam das investidas de platô, teve dificuldade em ver devido à multidão em uniformes azul cobalto bloqueando o caminho. Um cirurgião estava gritando para que eles recuassem e abrissem espaço. Alguns dos homens viram Dalinar e o saudaram, saindo apressadamente do caminho. O azul se abriu como águas sopradas por uma tempestade. E ali estava ele. Esfarrapado, o cabelo embaraçado, o rosto arranhado e a perna envolvida em uma atadura improvisada. Estava sentado em uma mesa de triagem e havia removido o casaco do uniforme, largado na mesa ao lado dele, amarrado em um pacote arredondado com o que parecia ser uma vinha. Kaladin levantou os olhos quando Dalinar se aproximou, então fez menção de ficar de pé. Soldado, não, começou Dalinar, mas Kaladin não escutou. Ele se levantou, usando uma lança como apoio para a perna ferida. Então levou a mão ao peito, um movimento lento, como se o braço estivesse amarrado a pesos. Aquela foi a saudação mais cansada que já viu, decidiu Dalinar. Senhor, disse Kaladin. Esprenos de exaustão voejavam ao redor dele como pequenos jatos de poeira. Como? Disse Dalinar. Você caiu em um abismo. Eu caí de cara, senhor. E, felizmente, tenho a cabeça bastante dura. Mas... Kaladin suspirou, se apoiando na lança. Sinto muito, senhor. Eu realmente não sei como sobrevivi. Achamos que alguns esprenos estavam envolvidos. De qualquer modo, caminhei de volta pelos abismos. Eu tinha um dever a cumprir. Ele acenou com a cabeça para o lado. Mais além na tenda de triagem,
Dalinar viu algo que não havia percebido até então. Shallan Davar, um emaranhado de cabelo ruivo e roupas rasgadas, estava sentado em meio a um grupo de cirurgiões. Uma futura nora entregue sã e salva, declarou Kaladin. Desculpe pelos danos na embalagem. Mas houve uma grande tormenta, disse Dalinar. Nós realmente queríamos voltar antes. Infelizmente encontramos alguns problemas no caminho. Com movimentos letárgicos, ele pegou sua faca de cinto e cortou as vinhas do embrulho ao lado. Sabe como todos diziam que havia um demônio do abismo à espreita nos abismos mais próximos? Sei. Kaladin levantou os restos do seu casaco, revelando uma enorme gema coração verde. Embora bruta e bulbosa, a gema coração brilhava com uma poderosa luz interior. Sim, disse Kaladin, pegando a gema coração em uma das mãos e jogando-a ao chão perante Dalinar. Cuidamos disso para o senhor. Em um piscar de olhos, esprenos de glória substituíram os esprenos de exaustão. Dalinar olhou, mudo, para a gema coração que rolou e parou na frente da sua bota, sua luz quase ofuscante. Ah, não seja tão melodramático, carregador, gritou Shallan. Luminobre Dalinar, nós encontramos a fera já morta e apodrecendo no abismo. Sobrevivemos à grande tormenta escalando sua carcaça até alcançar uma rachadura na lateral do platô, onde esperamos a chuva acabar. Só conseguimos pegar a gema coração porque a coisa já estava meio podre. Kaladin olhou para ela, franzindo a testa, depois olhou de volta para Dalinar quase imediatamente. Sim. Foi isso que aconteceu. Ele mentia muito pior do que Shallan. Amaran e Navani finalmente chegaram. Ele tendo ficado para trás para escoltá-la. Navani arquejou ao ver Shallan, então correu até ela, censurando em tom irritado os cirurgiões. Ela avaliou agitadamente Shallan, que parecia muito menos ferida do que Kaladin, apesar do estado terrível do seu vestido e cabelos. Em instantes, Navani fez com que Shallan fosse enrolado em um cobertor para cobrir sua pele exposta, então enviou um mensageiro para preparar um banho quente e uma refeição no complexo de Dalinar, na ordem em que Shallan desejasse. Dalinar se pegou sorrindo. Navani fez questão de ignorar os protestos de Shallan de que nada daquilo era necessário. A mãe com o machado finalmente havia emergido. Shallan aparentemente não era mais uma estranha, e sim parte da ninhada de Navani, e que Shana ajudasse o homem ou mulher que ficasse entre Navani e sua prole. Senhor, disse Kaladin, finalmente permitindo que os cirurgiões o acomodassem de volta na mesa. Os soldados estão reunindo suprimentos. Os batalhões estão entrando em formação. É a sua expedição? Não precisa se preocupar, soldado. Não posso esperar que sirva de guarda no seu estado. Senhor, falou Kaladin mais baixo, a luminosa Shallan descobriu uma coisa, lá nos abismos. Algo que o senhor precisa saber. Fale com ela antes de partir. Pode deixar. Dalinar esperou um momento, então acenou para que os cirurgiões se afastassem. Kaladin não parecia estar em perigo imediato. Aproximou-se e se inclinou para ele. Os seus homens esperaram por você, filho da tempestade. Pularam refeições, fizeram turnos triplos. Acho até que teriam ficado esperando junto dos abismos por toda a grande tormenta se eu não houvesse interferido. São bons homens, disse Kaladin. É mais do que isso. Eles sabiam que você voltaria. O que é que eles sabem sobre você que eu não sei? Kaladin encontrou seu olhar. Eu estive procurando por você, não foi? Indagou Dalinar. Todo esse tempo, sem perceber. Kaladin desviou o olhar. Não, senhor. Talvez antes, mas... Sou apenas o que o senhor vê, não o que o senhor pensa. Sinto muito. Dalinar grunhiu, inspecionando o rosto de Kaladin. Chegou a pensar. Mas talvez não. Dê-lhe qualquer coisa que ele quiser ou precisar, ordenou Dalinar aos cirurgiões, permitindo que se aproximassem. Esse homem é um herói. De novo. Ele recuou, permitindo que os carregadores se aproximassem de novo, o que naturalmente fez com que os cirurgiões praguejassem outra vez. Onde estava Amaran? O homem esteve ali alguns poucos minutos atrás.
Assim que o palanquim chegou para Shallan, Dalinar decidiu seguir o veículo e descobrir o que Kaladin havia dito que a menina sabia. Uma hora depois, Shallan estava aconchegada em um ninho de cobertores quentes, cabelo molhado no pescoço, cheirando a perfume floral. Usava um dos vestidos de Navani, que era grande demais para ela. Sentia-se como uma criança vestindo as roupas da mãe. Talvez fosse exatamente isso que ela era. A súbita afeição de Navani era inesperada, mas Shallan certamente a aceitaria. O banho fora glorioso. Shallan queria se encolher naquele sofá e dormir por 10 dias. Por enquanto, contudo, permitiu-se curtir a sensação distinta de estar limpa, aquecida e segura pela primeira vez em um período que parecia uma eternidade. Você não pode levá-la, Dalinar. A voz de Navani veio de padrão na mesa ao lado do sofá. Shallan não sentiu um momento de culpa por mandá-lo espionar os dois enquanto tomava banho. Afinal de contas, estavam falando sobre ela. Esse mapa, disse a voz de Dalinar. Ela pode desenhar um mapa melhor e você pode levá-lo. Ela não pode desenhar o que não viu, Navani. Ela precisa estar lá, conosco, para desenhar o centro do padrão nas planícies quando penetrarmos naquela direção. Alguma outra. Ninguém mais foi capaz de fazer isso, disse Dalinar, parecendo impressionado. 4 anos, e nenhum dos nossos batedores e cartógrafos viram o padrão. Se queremos encontrar os Parshendianos, vou precisar dela. Sinto muito. Shallan fez uma careta. Ela não estava fazendo um bom trabalho em manter sua habilidade de desenho em segredo. Ela acabou de voltar daquele lugar horrível, disse a voz de Navani. Não vou deixar que um acidente similar ocorra. Ela estará segura. A menos que todos vocês morram, rebateu Navani. A menos que toda essa expedição seja um desastre. Então perderei tudo. De novo. Padrão parou, então continuou falando na sua própria voz. Ele a abraçou nesse momento, e sussurrou algumas coisas que não ouvi. A partir daí, eles ficaram muito próximos e fizeram alguns ruídos interessantes. Posso reproduzir? Não. Shallan corou. Íntimo demais. Está bem. Preciso ir com eles, disse Shallan. Preciso completar o mapa das planícies quebradas e encontrar alguma maneira de relacioná-lo com os mapas antigos da Cidade da Tempestade. Era a única maneira de encontrar o Sacro Portal. Partindo do princípio de que ele não foi destruído pela coisa que despedaçou as planícies, pensou Shallan. E, se eu o encontrar, serei capaz de abri-lo? Dizia-se que só um cavaleiro radiante era capaz de abrir o caminho. Padrão, disse ela baixinho, agarrando uma caneca de vinho quente. Eu não sou uma radiante, certo? Acho que não. Não ainda. Há mais a fazer, acredito, embora não tenha certeza. Como pode não saber? Eu não era eu quando os cavaleiros radiantes existiam. É complexo de explicar. Eu sempre existi. Nós não nascemos, como os homens, e não podemos morrer de verdade, como os homens. Padrões são eternos, como o fogo, como o vento. Como todos os esprenos. Contudo, eu não estava neste estado. Eu não estava consciente. Você era um espreno sem mente? Disse Shallan. Como aqueles que se juntam ao meu redor quando desenho. Menos do que isso, respondeu o padrão. Eu era tudo. Em tudo. Não consigo explicar. Linguagem é insuficiente. Eu precisaria de números. Mas certamente existem outros dentre vocês, replicou Shallan. Crípticos mais antigos? Que estavam vivos na época. Não, disse Padrão, baixo. Nenhum que tenha vivenciado a conexão. Nenhum mesmo? Todos mortos, disse Padrão. Para nós, isso significa que eles são irracionais. Já que uma força não pode ser destruída de verdade. Esses antigos agora são padrões da natureza, como crípticos que não nasceram. Tentamos restaurá-los. Não funciona. Talvez, se seus cavaleiros ainda vivessem, algo pudesse ser feito. Pai das tempestades.
Shallan puxou o cobertor ao redor de si. Todo um povo, completamente morto? Não foi só um povo, disse Padrão solenemente. Muitos. Esprenos conscientes eram menos abundantes naquela época, e a maioria de vários povos de esprenos tinha conexões. Houve muito poucos sobreviventes. Aquele que você chama de pai das tempestades sobreviveu. Alguns outros. O resto, milhares de nós, foi morto quando o evento aconteceu. Você o chama de traição. Não admira que você tenha certeza de que vou matá-lo. É inevitável, disse Padrão. Uma hora você vai trair seus votos, destruindo minha mente, deixando-me morto. Mas a oportunidade vale o custo. Minha raça é estática demais. Sempre mudamos, sim, mas mudamos do mesmo jeito. Repetidamente. É difícil de explicar. Já você é vibrante. Ao vir para este lugar, este seu mundo, tive que desistir de muitas coisas. A transição foi traumática. Minha memória está retornando lentamente, mas estou feliz com essa chance. Sim. Só um radiante pode abrir o caminho, disse Shallan, então tomou um gole do vinho. Gostava do calor que ele estimulava dentro dela. Mas não sabemos por quê ou como. Talvez eu seja radiante o bastante para fazê-lo funcionar. Talvez. Ou você pode progredir. Tornar-se mais. Há algo mais que você deve fazer. Palavras? Disse Shallan. Você já disse as palavras, replicou o Padrão. Você as disse muito tempo atrás. Não. Não são as palavras que estão faltando. É a verdade. Você prefere mentiras. Sim, e você é uma mentira. Uma mentira poderosa. Mas não é só mentira. É verdade e mentira misturadas. Você precisa entender as duas coisas. Shallan ficou sentada, pensativa, terminando seu vinho, até que a porta da sala de estar se abriu bruscamente, deixando entrar Adolin. Ele parou, fitando-a com olhos arregalados. Shallan se levantou, sorrindo. Parece que não consegui ser apropriadamente. Ela se interrompeu quando ele a agarrou em um abraço. Droga. Tinha preparado uma piada perfeita. Pensara nisso durante todo o banho. Ainda assim, era ótimo estar nos braços dele. Adolin nunca fora tão ousado fisicamente. Sobreviver a uma jornada impossível tinha seus benefícios. Ela o envolveu nos braços, sentiu os músculos das costas dele através do uniforme, respirou sua colônia. Ele a segurou por vários segundos. Não era o bastante. Shallan virou a cabeça e forçou um beijo, sua boca envolvendo a dele, firme no abraço de Adolin. Adolin se derreteu no beijo, e não recuou. Por fim, porém, o momento perfeito terminou. Adolin segurou o rosto dela, olhou-a nos olhos, e sorriu. Então agarrou-a em outro abraço e deu aquela sua gargalhada barulhenta e exuberante. Uma gargalhada real, aquela de que Shallan tanto gostava. Onde você estava? Perguntou ela. Visitando os outros grão-príncipes, respondeu Adolin. Um por um, e entregando o ultimato do meu pai. Se juntarem a nós nesse assalto, ou para sempre serem conhecidos como aqueles que se recusaram a cumprir o pacto de vingança. Meu pai quis me dar uma tarefa para me ajudar a me distrair de... Bem, você. Ele se inclinou para trás, segurando-a pelos braços, e abriu um sorriso bobo. Fiz desenhos para você, disse Shallan, sorrindo de volta. Eu vi um demônio do abismo. Um morto, certo? Pobrezinho. Pobrezinho? Adolin deu uma gargalhada. Shallan, se houvesse visto um vivo, certamente teria sido morta. Quase certamente. Ainda não acredito. Quero dizer, você caiu. Eu deveria tê-la salvado. Shallan, sinto muito. Eu corri primeiro para o meu pai. Você fez o que tinha que fazer. Ninguém naquela ponte teria preferido que você salvasse um de nós em vez do seu pai. Ele a abraçou novamente. Bem, não vou deixar que aconteça de novo. Nem nada parecido.
Vou proteger você, Shallan. Ela ficou tensa. Vou garantir que ninguém a machuque novamente, disse Adolin com ferocidade. Eu deveria ter imaginado que você poderia ser pega em uma tentativa de assassinato contra o pai. Vamos ter que garantir que você nunca mais esteja numa situação dessas. Ela se afastou dele. Shallan? Não se preocupe, eles não vão alcançá-la. Eu vou protegê-la. Eu. Não diga essas coisas, sibilou ela. O quê? Ele correu a mão pelo cabelo. Não diga, e pronto, disse Shallan, tremendo. O homem que fez isso, que baixou a alavanca, está morto, disse Adolin. É com isso que está preocupada? Ele foi envenenado antes que pudéssemos obter respostas. Embora a gente tenha certeza de que ele respondia às adeias. Mas você não precisa se preocupar com ele. Vou me preocupar com o que eu quiser me preocupar. Não preciso ser protegida. Mas... Não preciso. Insistiu Shallan. Ela inspirou e expirou, se acalmando. Estendeu a mão e pegou a dele. Não vou ser trancada de novo, Adolin. De novo? Esqueça. Shallan levantou a mão dele e entrelaçou seus dedos. Agradeço a preocupação. Isso é tudo o que importa. Mas não vou deixar que você, ou qualquer pessoa, me trate como algo a ser escondido. Nunca, nunca mais. Dalinar abriu a porta do escritório, deixando Navani passar primeiro, depois a seguiu para dentro do recinto. Navani parecia serena, seu rosto uma máscara. Criança, disse Dalinar para Shallan. Tenho que lhe pedir algo um tanto difícil. Qualquer coisa que o senhor desejar, Luminobre, disse Shallan, com uma mesura. Mas gostaria de pedir algo ao senhor também. O que seria? Preciso acompanhá-lo na sua expedição. Dalinar sorriu, olhando de relance para Navani. A mulher mais velha não reagiu. Ela sabe dominar suas emoções tão bem, pensou Shallan. Sequer consigo ler o que está pensando. Essa seria uma habilidade útil de se aprender. Acredito que as ruínas de uma antiga cidade estejam ocultas nas planícies quebradas, disse Shallan, olhando de volta para Dalinar. Jasna estava procurando por elas, logo, eu também estou. Essa expedição será perigosa, disse Navani. Você entende os riscos, menina? Sim. Seria de se pensar, levando em conta seus recentes apuros, que você desejaria um período de abrigo, continuou Navani. Eu não diria essas coisas para ela, tia, disse Adolin, coçando a cabeça. Ela reage de maneira meio engraçada. Não é uma questão de humor, respondeu Shallan, de cabeça erguida. Eu tenho esse dever. Então vou permitir, disse Dalinar. Ele gostava de tudo relacionado a dever. E o que o senhor deseja de mim? Perguntou Shallan. Esse mapa, disse Dalinar, cruzando o cômodo e segurando o mapa amassado que detalhava seu caminho de volta pelos abismos. As eruditas de Navani dizem que é tão preciso quanto qualquer mapa que possuímos. Pode realmente expandi-lo? Fornecer um mapa de todas as planícies quebradas? Posso. Ainda mais se usasse o que se lembrava do mapa de Amaran para preencher alguns detalhes. Mas, Luminobre, posso fazer uma sugestão? Fale. Deixe seus parchemanos para trás, no acampamento de guerra. Ele franziu o senho. Não posso explicar com precisão o motivo, continuou Shallan, mas Jasna acreditava que eles são perigosos. Ainda mais para levar às planícies. Se o senhor deseja minha ajuda, se confia em mim para criar esse mapa, então confie em mim nesse único ponto. Deixe os parchemanos. Conduza essa expedição sem eles. Dalinar olhou para Navani, que deu de ombros. Depois que nossas coisas estiverem embaladas, eles não serão realmente necessários. Os únicos incomodados com isso serão os oficiais, que terão que montar as próprias tendas. Dalinar pensou um pouco, ponderando sobre o pedido. Isso vem das anotações de Jasna? Indagou Dalinar. Shallan assentiu. Ao seu lado, abençoadamente, Adolin acrescentou. Ela já me falou um pouco do assunto, pai. O senhor deveria ouvi-la.
Shallan lançou a ele um sorriso de gratidão. Então será feito, disse Dalinar. Pegue suas coisas e avise seu tio Sebarial, Luminosa. Vamos partir em 1 hora. Sem parchamanos. Fim da parte 4. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.